Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, abrindo a Palavra de Deus para a tua vida. E hoje, Deus tem uma palavra para o teu coração e o meu também. O nosso tema hoje está aí na tua tela e ele é intitulado Tirando a Máscara. Hoje nós vamos falar sobre sinceridade, honestidade, transparência. São características, são virtudes que Deus possui. E Ele ama quando Ele pode enxergar também essas virtudes no nosso coração e na nossa vida. Eu gostaria de começar esse programa hoje, já que estamos falando sobre a verdade, sobre a transparência. No Salmo 51, no versículo 6, tem um versículo muito tremendo que diz assim: Senhor, Tu amas a verdade no íntimo. E lá no íntimo, no recôndito, tu me levas a conhecer a sabedoria. É lá no íntimo que Deus trabalha e é lá que Ele quer ver a verdade. Não, muitas vezes, só de boca para fora, como muitas vezes nós fazemos. Deus deseja ver a verdade dentro do nosso coração. E é sobre isso que nós estaremos falando, sobre algumas atitudes que talvez em nós agimos para, muitas vezes, tampar, cobrir algo que não é aquilo. Não é? São outras atitudes, outros sentimentos, mas muitas vezes nós também, de uma certa forma, usamos máscaras. Eu sei que não sou eu que vou tratar, mas eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai tratar com os nossos corações, porque Ele é fiel à palavra dele. Estou com a minha Bíblia já aqui na minha mesinha e vou aguardar você no próximo bloco, porque estaremos falando sobre este tema. Já foi falado aqui nesse ministério sobre esse assunto, mas vamos voltar de novo, tá certo? A falar sobre este tema. Nós vamos hoje também, no final deste programa, orar com você. Eu já lhe convido a colocar diante de Deus o teu pedido. Você pode ligar neste momento, tem uma tela, tem um telefone que vai aparecer aí na tua tela e você poderá então ligar para esse telefone e você poderá também falar aquilo que você precisa de ajuda em oração. E nós estaremos orando com você também. Nós temos atendentes voluntários que amam primeiramente a Deus. E por amar tanto a Deus, amam a tua vida também. Então eles vão atender muito bem, você pode ligar, porque será bem atendido e o teu pedido chegará aqui às nossas mãos e nós, como uma família, vamos levar diante de Deus. Eu gostaria também de dizer para você que nós fazemos parte de uma igreja muito tremenda, uma igreja amável, uma igreja que estende os braços, está em toda esta cidade e nesse estado também. É a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAN. E nós hoje fazemos parte desta igreja. E queremos também dizer para você que estamos aqui num corpo, pertencendo à igreja e falando da importância também de você participar, de você também estar aí na casa do Senhor. Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu convido você a abrir tua Bíblia no Salmo 51, no versículo 6. Eu gostaria também que você desse uma olhada no versículo 10. Estaremos falando um pouco como base, tendo como base esse salmo, que é o Salmo 51, falando sobre as máscaras, tirando elas. Eu vou rapidamente para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje com um tema que já foi tratado aqui nesse ministério, já falamos sobre isso, mas vamos voltar de novo, porque nunca é demais. E hoje o Espírito Santo, ele quer falar com você e comigo sobre essa questão da sinceridade, da honestidade.
E tem um pensamento aqui que eu gostaria de começar com ele, falando sobre a máscara. Porque nós estamos falando hoje sobre tirar essa máscara, tirar muitas vezes algo que nós estamos, de uma certa forma, representando. Antigamente, na antiguidade, quando se começou as artes, o teatro, as pessoas se apresentavam, e como hoje também se apresentam, mas elas usavam máscaras. E muitas vezes essas máscaras eram feitas de cera. E aquela máscara feita de cera, ela é colocada no rosto daquele ator, para ele fazer então um papel, ou representar alguém que ele não era. E às vezes, quando não era necessário usar aquela máscara, eles tiravam ela. E muitas vezes então, eles faziam com máscara e sem máscara. Como a máscara era feita de cera, eles falavam, vamos fazer sem cera. E daí vem então a palavra sincera. Ela é sem cera, sem máscara. E aí nasceu-se então o significado etimológico, que significa então a palavra sincero. É alguém sem cera, é alguém sem máscara. Interessante, né? Esse pensamento. Mas é isso hoje que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações sobre este pensamento. Eu gostaria de começar aqui, mas antes de entrar na palavra, de pegar um versículo e nós trabalharmos um pouco ele, gostaria também de falar aqui que a importante da sinceridade, de vivermos sem máscaras, sem cera. Olha só, quanto mais nós tirarmos a máscara, mais sinceros nos tornaremos. E quanto mais sincero nos tornarmos, mais as máscaras vão cair. Então, você pode ser vice-versa aqui, essa questão. Quanto mais honesta eu for comigo mesma, honesta com Deus, honesta com o próximo, essas máscaras então vão cair. Eu gostaria de começar com uma ilustração. Se você assistiu já faz um bom tempo que nós ministramos essa palavra aqui, e eu usei esse pensamento e usei também essa ilustração de um homem que trabalhava num zoológico. E ele então fazia a parte de um grande gorila, porque no zoológico não tinha esse animal. E eles queriam a atenção de todos os turistas e queriam também ganhar dinheiro, mas não tinham um gorila. Então o dono do zoológico falou o seguinte: o teu serviço aqui é você se vestir como um gorila. E você vai ficar então numa jaula, se representando, fazendo de conta que você é esse grande macaco, né? Essa grande gorila. E ele fazia isso todos os dias, vestia aquela roupa, aquela fantasia, se mascarava, né? Lógico. E ali as pessoas passavam, ele fazia gracinha, às vezes dava tchau, ou fazia aquela pose, aqueles barulhos, e ele então era o gorila. Mas certo dia, uma das pessoas que trabalhava ali no zoológico, esqueceu ali, por causa de que estava de trás ali as jaulas, e uma porta que dava acesso lateral ali a outras jaulas, ficou aberta. E era uma porta justamente que dava para a jaula do leão. E esse grande gorila ali, quando ele foi ver que aquela porta estava aberta, de repente ele nota a presença de um outro animal dentro da sua jaula. E esse animal era um leão. Imagina o desespero daquele homem vestido de gorila, com aquele grande leão se aproximando dele. E ele ali então já se chegando para um lado, para o outro, daqui a pouco ele quase que desmaia e fala: eu vou cair no chão aqui e fingir que eu estou morto para esse leão não vir me atacar. Mas de repente, na hora daquele desespero, ele deitado ali no chão, gritando, daqui a pouco ele se finge de morto, fazendo um auê. Claro que as pessoas ali passando estavam olhando. O leão chega bem pertinho do ouvido dele e fala o seguinte para ele:
Ei, camarada, fica quieto aí. Poxa, se você não se calar aí, daqui a pouco vão descobrir aqui que vão mandar embora não somente você que está aí de gorila, mas eu também. Em outras palavras, o próprio leão não era um leão. Ele estava ali também se fingindo de ser um leão. Ele também estava mascarado. Ele também estava representando ali aquele grande animal. Moral da história. Os dois estavam fazendo uma fachada. Os dois estavam sendo algo que na realidade não eram. E quando nós falamos de transparência, de sinceridade, de tirar máscaras, temos que falar também de uma grande palavra, de uma grande atitude, que seria uma virtude chamada verdade. Não há sinceridade sem a verdade. Não há transparência sem a verdade. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é sincero. Verdade anda com sinceridade. E sinceridade anda com a verdade. Deus ama a sinceridade, porque Ele é verdadeiro, Ele é sincero, Ele é transparente. Não há engano ou decepção em Deus. Não há. Não há variação, não há mudança em Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, eu vou até dar uma olhadinha aqui, ele é muito tremendo, diz assim para você: toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, não é? Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há variação, não há mudança, porque Ele é verdadeiro. Ele não muda. E é assim que Deus é, e é assim também que Ele ama ver a verdade dentro da minha vida. Essa verdade evidenciada em atitudes, evidenciada no meu agir, no meu viver, através de atitudes que são sinceras, transparentes e autênticas. É isso hoje que nós estaremos falando um pouco, e eu vou voltar aqui ao nosso versículo base, que está no Salmo 51, é o versículo 6. Eu amo esse salmo todo, e eu amo esse versículo. Deus já tem falado muito comigo através desse versículo. Ele diz o seguinte: eis que tu comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito tu me fazes conhecer a sabedoria. Uma outra versão desse mesmo versículo traduz assim: a tua vontade é ver a verdade no meu coração, no coração do homem. Por favor, ajuda-me a conseguir a tua sabedoria no meu coração. Ensina-me, Senhor, em particular. Olha que tremendo. No particular é que Deus quer ver. É no particular que interessa a Deus a tua sinceridade. O que você é lá dentro, no teu coração, no recôndito, no escondidinho, ali no a sós com Deus. Ele ama ver esta virtude, que é a verdade no íntimo. Sabe? Não ter dolo, que o dolo, né, é aquele estado de engano, de mentira. E a mentira, claro, ela está com o inimigo, com o diabo, porque ele é pai da mentira. O oposto da verdade é a mentira. Por isso hoje Deus está falando conosco. Muitas vezes nós achamos que mentira é só algo proferido pela nossa boca. Ah, mas ela falou uma mentira, ela mentiu, ela omitiu um fato, então ela tampou, ela mentiu. Não necessariamente. Nós podemos mentir não somente usando a nossa boca e falando, distorcendo um fato. Essa é uma mentira. Mas nós podemos viver uma mentira também. Viver algo que não somos, algo que não praticamos, algo que não realmente cremos.
isso também é uma mentira. Não somente o que você diz, mas como você vive. O teu viver pode ser uma mentira. A tua maneira de agir, a tua maneira de se portar, porque você está, muitas vezes, omitindo, não é? E tem um pensamento aqui que não é meu, eu já peguei de um livro muito tremendo, um livro que fala sobre a santidade na vida do crente. E diz o seguinte: sem sinceridade não poderá haver santidade. E santidade é o que nós almejamos. Todos os dias nós buscamos ser santos. É um processo. Não é de uma vez só que você é santificado. É todos os dias você vai ali se chegando mais perto de Jesus e Ele vai te purificando, te lavando e te santificando. Então a santificação é um processo, mas ele começa com a sinceridade. Sem sinceridade não poderá haver a santidade. Para ter uma vida de santidade, primeiro eu tenho que ser sincera comigo mesma. E ver o meu erro. E ver aquilo que eu estou usando para enganar alguém. E principalmente, enganar a Deus. Então a sinceridade primeiro começa comigo mesmo. Eu ver o meu erro. Eu ver atitudes. Eu ver aquilo que me leva a fazer algo, que são as minhas intenções. E depois, claro, a minha honestidade e sinceridade para com Deus. Primeiro comigo, depois ser honesta com Deus. A sinceridade, então, é o passo para a santidade. Eu estava vendo aqui no dicionário Michaelis alguns adjetivos que descrevem, não é, a máscara. E aqui, claro, o primeiro foi esse. Ele é um artefato que representa uma cara ou parte de uma cara e que se você coloca no rosto, principalmente na época do carnaval. Essa é a descrição da máscara. Mas a palavra mascarar significa pôr máscara, significa disfarçar algo que você não é, disfarçar uma atitude, disfarçar algo. Além de disfarçar, significa dissimular. Muitas pessoas são dissimuladas. E o que significa dissimular? Dissimular é mascarar vaidade e mascarar cobiça. Você cobiça, você é vaidoso, mas você não quer que ninguém saiba disso. Então você mascara aquela cobiça, você mascara aquela vaidade. Isso significa dissimular. Também, mascarar significa encobrir, ocultar, disfarçar-se, assumir uma falsa aparência. E Jesus fala aqui no Novo Testamento que ele tinha uma dificuldade. Jesus não tinha dificuldade com os pecadores. Você já notou isso? Você já notou que quando você lê os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus estava ali sempre correndo atrás daqueles que faziam coisas erradas, que pecavam, que erravam. Ele não tinha dramas e conflitos e problemas nenhum. Ele sentava ali, os pecadores vinham, comiam, ele procurava os pecadores para trazê-los para perto de Deus, corria atrás. Jesus não tinha problema com os pecadores. Contudo, Jesus tinha problemas com aqueles que omitiam, que escondiam, que eram falsos. E justamente esses eram os religiosos, que eram os fariseus, que tinham uma aparência de bonzinho, uma aparência de santidade, uma aparência de bondade, mas no fundo eram maus, eram maldosos, eram impenitentes, eram duros, não perdoavam, não amavam, não faziam o bem, mas tinha uma carinha de santinho, né? Como diz o santinho do Paoco. Pessoas que tinham aquela aparência de bondade. Esses realmente tiravam Jesus do sério. É o que a Bíblia diz. Jesus, ele ficava realmente com os fariseus porque eles eram
hipócritas. Porque o pecador sabia do pecado dele, sabia que ele errava. Mas os hipócritas, os fariseus, eles escondiam, eles usavam máscaras. Mascaravam atrás de uma falsa aparência de religiosidade, de ser bonzinho, mas denegriam, falavam, criticavam, eram duros. Está aqui registrado em Mateus capítulo 23, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos abrir nossa Bíblia nessa passagem, só para conferir aqui rapidamente. Mateus capítulo 23, o versículo 25 ao versículo 27. Está bem aqui. Olha só o que fala aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, arrumadinho, com cal, pintadinho, né? Mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão e de toda imundícia. Era assim que Jesus chamava esses hipócritas, comparando eles a um sepulcro caiado. Por fora uma belezinha, por dentro podridão. Então Jesus se incomodava com a falta da verdade, com a hipocrisia, com a máscara que eles usavam, com a falsidade, com a mentira. E isso incomodava. Se você for ler quantos relatos de Jesus com pecadores, tudo bem, mas Jesus sabia, ele entendia que aquele pecador via o seu pecado, sabia que ele era pecador. O que incomodava Jesus era aquele que se dizia santo, dizia puro, dizia verdadeiro, se dizia bom, usava uma máscara, mas por dentro tinha podridão, tinha mentira, tinha maldade, tinha falsidade. E aí é que Jesus chegava ali e falava com esses. É interessante notar isso. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar aqui falando sobre a questão da pureza e da verdade que deve estar no nosso coração, porque esta pureza e esta verdade vai nos levar à santidade. Somente aquele que abre mão da insinceridade e da hipocrisia pode caminhar em direção à santidade. Tem um pensamento que eu vou deixar aqui para o próximo bloco, tremendo. Eu vou compartilhar com você, tá bom? Muito tremendo mesmo. Mas no próximo bloco eu volto compartilhando ele com você, dentro deste tema que fala para nós a importância de tirar a máscara, de sermos sinceros, de sermos honestos com Deus, conosco também. Davi era sincero. Ele sempre falava: o meu pecado, a minha maldade está sempre diante de mim. Senhor, pequei e contra ti eu pequei. Ele tirou a máscara. Primeiramente ele viu, ele fala: eis aqui os meus pecados, estão diante de mim. Eu escondi, omiti, por isso que eu estou desse jeito. Agora ele fala depois: confessei-te, Senhor, eu chego a ti. Então ele começou a ser honesto com Deus e sincero com Deus. Ele entendia disso, por isso ele percebia Deus. Ele tinha um coração que sentia a presença de Deus. Amém? É sobre isso que nós voltaremos falando no nosso próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre este tema, tirando as máscaras, e como é importante sermos verdadeiros e sermos sinceros. Jesus tinha problemas com os fariseus. Jesus tinha sempre um confronto com aqueles que eram os religiosos, com aqueles que eram hipócritas, porque eles exigiam tanta dureza, eram tão impenitentes com os outros,
mas tão flexíveis com eles mesmos. Impunham leis rígidas e duras para outros, mas para eles uma outra situação. E é interessante que essa questão da máscara que eles tinham e usavam, essa própria máscara, ela de uma certa forma não permitia que eles vissem também a dureza dos seus próprios corações, a dureza das suas próprias atitudes, a maldade das suas atitudes, a falta de amor, a falta de perdão, a flexibilidade, a compreensão, o sentimento de compaixão, de misericórdia, que era ausente, que não era demonstrado por esses fariseus, por causa da dureza do coração deles. Então essa máscara que eles usavam, ela não permitia que eles vissem a si mesmos, mas pior do que isso, essa máscara não permitia que eles vissem a Jesus. Aquela máscara de santidade que eles usavam não permitiam que eles contemplassem, percebessem a santidade e a glória que havia em Jesus. Como Filho de Deus, como todo-poderoso, como todo-glorioso, como toda a santidade e majestade que havia na vida dele. Eles não percebiam que Jesus era Deus. Não percebiam a santidade, não percebiam a glória de Deus na vida de Jesus. E aí tem um pensamento muito tremendo que diz assim: somente quem possui um coração puro percebe Deus. Somente quem tem um coração puro, sincero, percebe a presença de Deus e percebe Deus na sua vida. Isso é muito tremendo. Eu quero contar um exemplo para você agora, de uma certa vez que eu estava aqui em Manaus, num local, e nesse local havia um local evangélico, no sentido de que a dona, a proprietária deste negócio é uma evangélica. E na parede dessa loja havia um salmo, era um salmo de Davi. E eu comecei a ler na parede aquele salmo, ler ali naquele retrato, e Deus começou a falar comigo. Eu falei: Senhor, como Davi era um homem quebrantado, como Davi era um homem que se quebrantava diante de ti. E Deus falou algo muito forte ao meu coração. E ele falou: sabe, Raquel, realmente ele era quebrantado. Mas sabe por que ele era um homem segundo o meu coração? Porque eu havia falado isso para Deus: Senhor, esse homem é um homem segundo o teu coração. Esse salmo é muito lindo. Eu estava ali no meu espírito falando com Deus. E Deus também falou ao meu espírito aquele dia. Enquanto eu estava olhando aquele quadro ali, olhando aquele salmo naquela parede, Deus não perdeu tempo, Ele falou comigo também. E Ele disse o seguinte para mim: você sabe, minha filha, porque Davi era um homem segundo o meu coração? Porque ele era sincero. Ele via os seus pecados, mas não somente via os seus erros, como se arrependia deles também. Ele sabia que ele tinha pecado, sabia do seu adultério, sabia das malícias e de tudo que ele cometia, mas ele não ocultava. Ele confessava, ele falava, ele colocava para fora, ele confessava para mim, diz o Senhor. E aí, então, ele era perdoado, e aí tem como recomeçar, porque ele pedia perdão, se arrependia dos seus pecados. Isso é muito forte. Isso é o que Deus está falando hoje ao teu coração e ao meu também. Somente alguém que tem um coração sincero para Deus, somente alguém que tem um coração puro pode perceber Deus, perceber a presença de Deus, perceber a grandeza de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Coisa que os fariseus não percebiam, porque tinham um coração impenitente, duro. E esse coração duro e impenitente, muitas vezes, leva a pessoa a usar essa máscara, a fingir ser algo que ela não é. Sabe? E tem um pensamento que eu quero compartilhar com você que diz o seguinte: não há dúvida de que é a honestidade que nos leva à santidade. Sabe? E aí vai nos levar
há um salmo também, que é um outro salmo, que é o Salmo 139, que fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se há em mim um caminho, um mal, alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. O importante hoje é nós tirarmos a maquiagem não externa, mas interna. E falando em maquiagem, é um termo que muitos de nós, especialmente as mulheres, entendem, porque a maquiagem esconde, ela é uma certa tipo de máscara, porque ela esconde imperfeições, ela mascara. A gente não, está um pouco diferente por causa da maquiagem. Mas hoje o Espírito Santo está falando conosco. Vamos tirar essa maquiagem do nosso coração, daquilo que nós estamos colocando para ocultar e esconder. E tem outro pensamento que diz o seguinte também: os inimigos que nos derrotam estão sempre, estão latentes dentro de nós. Você fala, não, os inimigos estão fora, o inimigo ali é de não. Muitas vezes o inimigo que faz você cair está dentro de você. A maldade, a insinceridade, a mentira, não precisa ir muito longe lá para fora não. Está dentro de nós. E é lá que nós temos que tratar com essas atitudes, com esses sentimentos. É interior. Mas para tratar, eu tenho que reconhecer. E para reconhecer, tem que ser sincera. Por isso a sinceridade nos leva à santidade. Sem sinceridade, não podemos ser santos. Porque a sinceridade é a verdade. E sem verdade não há santificação, não há verdade, não há santidade. O Espírito Santo deve expor esses inimigos que estão dentro de nós, para que nós venhamos ser sarados, curados, tratados. E ele vai expor, ele vai te mostrar. Ele vai colocar a luz dele. Por isso que o salmista fala, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Porque a palavra de Deus fala que maldoso o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Quem o conhecerá? Está aqui na Bíblia. A Bíblia fala, corrupto é o coração e maldoso, extremamente corrupto. Quem conhece? Isso quer dizer que nem eu conheço bem o meu coração. Então eu tenho que expor ele ao Espírito Santo, para o Espírito Santo colocar a luz dele e mostrar para mim em que áreas eu estou usando máscara. Quem sabe hoje nós estamos usando a máscara da bondade e não somos tão bons. Estamos usando a máscara da alegria e não estamos alegres. A máscara da paz, mas estamos com raiva, com sentimento de discórdia. Muitas vezes usamos uma máscara de contentamento, mas estamos descontentes, murmurando. Usamos uma máscara de submissão, mas estamos sendo insubmissos. Como é que está então o nosso interior? O pecado nos veste com uma capa de engano. O pecado nos coloca uma bela de uma máscara, porque quem está no pecado está no engano. Essa é a verdade. Porque quem está no pecado está na mentira. E para esconder o pecado, esconder o erro, tem que fazer o quê? Mentir, enganar. Então, isso é muito sério. E essa capa de engano, temos que nos livrar dela. Tem um pensamento que diz assim, não precisamos fingir que somos virtuosos. Simplesmente temos que nos tornar sinceros. Só isso. Não fingir que você é alguma coisa. É só se tornar sincero. Essa hoje é a palavra de Deus para os nossos corações. E tem um pensamento aqui que é muito tremendo, que eu tenho que achar ele aqui, porque eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim para nós, é com muito esforço que nós somos sinceros. Ser falso é natural ao coração humano. É com esforço que nos tornamos verdadeiros. É com esforço que
que nós nos tornamos verdadeiros. E hoje o Espírito Santo está falando aos nossos corações. É com esforço, não é fácil não. Porque nós sempre temos a tendência a omitir, a errar, a enganar. Eu vou dizer algo para você, na mentira há engano. Quando nós estamos vivendo longe de Deus, no pecado, nós sempre vamos viver na mentira. Por quê? Porque quem está no pecado quer mascarar aquele pecado que ele está envolvido. A pessoa que está pecando, ela vai fazer algo para mascarar aquele erro. Ela vai começar então a usar uma máscara. Vai começar então a usar da mentira para cobrir aquele erro. Você está entendendo? Por isso nós temos que tirar a máscara, mas temos que tirar o pecado que nos faz usar aquela máscara. Muitas pessoas, quem sabe, estão na igreja, estão vivendo uma vida dupla. E lá elas têm que usar algo para dizer, eu estou aqui, mas lá dentro tem pecado não tratado, não confessado, não colocado diante de Jesus, diante de Deus. E o pecado nos veste com a máscara do engano. Quem está no pecado está sendo enganado e nem percebe. Isso que é mais triste, é enganado sem saber que está sendo enganado. Porque o pecado engana, ludibria. A pessoa está sendo ludibriada, enganada por aquilo. Portanto, hoje nós temos que ir para o nosso Deus, o lugar da honestidade. Não existe um lugar onde nós somos mais confrontados do que a cruz de Jesus. E é lá hoje que o Espírito Santo está lhe convidando a ir. A cruz dele é o lugar da verdade. Lá não tem como a gente querer ser algo que não somos. Lá não tem como a nossa maldade, sabe, a nossa hipocrisia sobreviver. Lá é um lugar de morte. A morte do nosso eu, a morte daquilo que nós permitimos dentro do nosso coração. Portanto, hoje, este é o lugar de abrigo, o lugar do sofrimento, o lugar da morte é a cruz de Jesus. E hoje, o Espírito Santo te convida, não para te julgar, não para dizer, olha só como você é mentiroso, não. Mas ele te convida para colocar sobre você ali a luz dele, para te sondar, para que você reconheça os teus erros. Sabe, uma das coisas mais tremendas que Deus nos leva a fazer é dizer o seguinte, Senhor, o erro não está com fulano, o erro não está com Beltrano, o erro está em mim. A impaciência, a falta de amor, a intolerância, a insubmissão, Senhor, é comigo que deve estar o tratamento, é comigo que tu tens que começar. E é isso que Deus quer ver hoje no teu coração. Ele ama o coração que admite, o coração sincero, o coração sem cera. Vamos terminar com esse versículo? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 139, que é muito tremendo. Está bem aqui. A minha Bíblia já está aberta nele. Olha o que diz aqui o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E olha o que ele diz aqui mais. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conheces. Agora veja no 23 e 24. Diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, as intenções do meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Será que é para aparecer? Será que é para dizer que eu sou melhor? Será que é por orgulho, por vaidade? Porque Deus também sonda e conhece as intenções atrás das nossas atitudes. Amém? E hoje Deus está falando conosco. Sonda-me, Senhor, e conhece. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho certo, o caminho bom, o caminho reto, o caminho eterno. Amém? Vamos fazer esta a nossa oração hoje, pedindo ao Espírito Santo para que Ele venha fazer isso. Somente Ele. Amém? Ele é sincero. Ele não vai te dizer uma coisa se Ele vê que em você não tem a verdade. Ele vai ser honesto com você. Ele ama quando você também é honesto e sincero com você mesmo e com Ele também. Bem, essa foi a palavra de Deus hoje para os nossos corações. Nós vamos agora para um breve intervalo. E nós vamos voltar com você, orando com você e orando por você também. Bem, estamos de volta com você neste momento e nós vamos orar com você neste momento também. Nós vamos orar pela vida da Raquel. Ela é de Manaus e ela precisa de restauração no seu lar, no seu casamento. Nós cremos, Raquel, que Deus é um Deus restaurador. Deus não desmancha, quebra, destrói lares. Ele levanta, Ele restaura, Ele cura. Ele é um Deus bom. E nós vamos orar hoje com você e te incentivar também, Raquel, a você perseverar em oração, pedir sabedoria de Deus, pedir graça de Deus para Ele estar com você, amém? A Aldineia, pela restauração também do seu casamento e da sua família, juntamente com o pedido da Raquel aqui. A Maria Sônia, de Manaus, pela cura e a libertação. Vamos orar por ela também. Maria Isaurina, ela é de Manaus, está enferma com problema nos seus pulmões. Vamos orar para Jesus curar os pulmões em nome de Jesus. A Paula, do Rio Grande do Norte, ela é de Macaíba, pede oração por um emprego e para a venda de uma casa em Saramirim, que ela precisa de vender essa casa. Vamos orar para que haja uma venda, amém, minha irmã? Orar pela Bila, pela uma cura de uma enfermidade no seu pulmão. Vamos orar por ela. Também pela Maria Isaurina, que está sentindo muitas dores, está muito enferma também. Vamos orar pela Anália, que está passando por um processo difícil e pede a direção de Deus. Eu estou vendo aqui a palavra que você usa aqui, Anália, e nós vamos orar por você, para Deus te dar sabedoria e direção nesse processo. Amém? Deus não é contra você, Ele é por você. Ele sabe por que você está chegando nessa, talvez podemos dizer que nessa atitude, quase que é uma extrema atitude, né? Pondo um final em algo, mas vamos orar que o Senhor te dê sabedoria e direção, e que seja aquilo que realmente Deus queira que você faça. Amém? Vamos estar orando também pela Adriana, pela sua vida espiritual, sente muitas dores. Vamos orar também pela Maria Júlia de Manaus, pela sua vida espiritual, e Maria Vilma do Rio de Janeiro. Ela pede pela vida financeira e espiritual e a libertação do Luiz Cláudio. Vamos orar nesse momento por essas vidas preciosas, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante do trono da Tua graça, um lugar aonde encontramos perdão, amor, graça. Encontramos, Senhor, a Tua aceitação, as Tuas mãos que nos levantam. Senhor, neste momento, Pai, nós pedimos por cada vida representada, Senhor. Pedimos que Tu venhas curar a Bila, Senhor. De igual modo, Senhor, curar também a Maria, Senhor, Isaurina. Senhor, pelas Tuas pisaduras, nós somos sarados. De igual modo, a Maria Sônia. Ó, Senhor, venha restaurar os lares da Alcineia, Senhor, e da Raquel. Senhor, são vidas preciosas que precisam, Senhor, de intervenção nos seus relacionamentos. Fortalece, Senhor, Tuas filhas para orarem
para buscarem a tua face, para acharem em ti a solução. Senhor, nós oramos também pela Paula. Senhor, vem abrir portas de uma venda desta casa, abrir portas de emprego para tua filha. Abençoa a Adriana, Senhor, nesse momento de dor. Venha trazer cura. Senhor, abençoa agora a Maria Vilma, Senhor. Dá a ela força, liberta o Luiz Cláudio. Senhor, tu conheces, Senhor, o coração deste homem, quebra todo o mal. Pai, neste momento oramos também pela Maria Júlia, pela sua vida espiritual e pela Anália, Senhor, que está nesse momento, Senhor, num processo, Senhor, complicado. Senhor, venha estar com ela, dá a ela direção, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos cada vida, Pai, nas tuas mãos, crendo no teu milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você foi abençoado por essa ministração, você também pode nos abençoar. Amém? É um princípio, nós abençoando e você também abençoando a este ministério. Na tua tela vai aparecer um número, um contato de um banco, Banco Bradesco, agência, conta bancária, na qual você poderá também ser um participante, um semeador, um ajudador nesta obra e nesta causa. Amém? Nós queremos agradecer a Deus pela tua audiência, agradecer a Deus pela tua vida. Fique na paz de Deus, fique na graça dele e até nosso próximo programa, se Deus permitir.